E agora? Geral? Abriu? Não. Ei, oh. Santa presença é digno de abrir o livro, toda autoridade foi dada pelo Pai. Tá ótimo. O retorno tá bom?
Boa noite, igreja. Estão me ouvindo? Você pode ficar em pé? Vamos começar esse culto. E antes de começarmos esse culto, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 24. Um salmo muito conhecido para a gente alinhar a nossa expectativa nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: a terra e tudo o que nela é são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente aquele que tem o coração puro, mãos puras e coração limpo. Somente aqueles que não se entregam aos ídolos e nem juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram a tua presença, Deus de Jacó. Eu não sei qual é a sua expectativa nessa noite, mas a minha expectativa, eu quero alinhar ela com você e com o Espírito Santo de Deus, é que eu possa subir no santo monte do Senhor e permanecer nesse lugar, permanecer na santa presença do Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma condição para que o Senhor nos visite aqui: somente aqueles que têm o coração puro, mãos limpas e coração puro, aqueles que não têm outros ídolos, que somente reconhecem o Senhor Deus como o Senhor soberano e poderoso, aqueles que reconhecem o nome de Jesus como o nome que está acima de qualquer outro nome. Por isso eu quero te convidar a começar esse culto fazendo uma oração: Senhor, encontre em mim uma pessoa que tem coração puro, encontre em mim uma pessoa que tem mãos limpas. Se você chegou aqui, você sabe que você precisa se reconciliar com Deus. Não espere o final desse culto, faça isso agora já. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Peça ao Espírito Santo que te conceda o privilégio de ser direcionado por Ele até a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós te convidamos, Senhor. Nós queremos ter um encontro contigo nessa noite. Erguemos o teu nome como o nome mais poderoso, o nome mais digno, o nome que está acima de qualquer outro nome. Erga suas mãos aonde você está. Espírito Santo, encontre em nós pessoas que estão rendidas ao Senhor. Queremos nessa noite declarar que o Senhor é santo, 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 e que não existe nenhum outro que se compara ao Senhor. Com as suas mãos levantadas, com as suas mãos erguidas, declare palavras de exaltação ao Senhor. Diga com a sua boca: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor é digno. Não existe nenhum outro como tu. Dizer assim: tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois. Olha essa multidão que está aqui. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado,
Só quero te falar, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Ele é o motivo de estarmos aqui. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar. Ouça todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, vamos dizer isso a Ele. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória é tua para todo sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, te adoramos. Oh, larararara, larará. Te adoramos, Rei dos Reis, soberano Senhor. Nossos olhos estão fixos em Ti. Larararara, larararara. Pega a sua voz, vamos dizer: só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro
isso mais uma vez. Pega a sua voz, vamos dizer. Porque Ele vive, posso crer no ar. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Pega suas mãos, vamos dizer assim. E quando enfim aleluia. Sem medo então, sem medo então, nós terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, porque Ele assim nós podemos ver, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida vive está. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Vamos exaltá-lo nessa noite. Ao nosso Rei, ao Rei Jesus. Vamos cantar mais uma vez. A honra, a glória é tua, Senhor. Na força pertence a ti. Jesus, aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. A Ele
cantar como um lindo coral ao nosso Senhor. Porque dele purei, porque dele purei, para ele são todas as coisas. Porque dele purei, para ele são todas as coisas. Vamos exaltar a ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez, só você cantando, diga isso. A ele a glória. Continuar orando, né? Continuar orando. Por quê? Tem acontecido alguns movimentos do Espírito de Deus pelo mundo. Quem sabe é o chamado final do Senhor para a igreja. O que está acontecendo no mundo. E a gente tem falado que a intensidade com a qual Deus quer que você o sirva é uma só, de todo o coração, apaixonadamente, dando para Ele o tempo, dando para Ele os recursos com generosidade, dando para Ele o poder, a honra, a glória, a força, a majestade, nossos sentimentos, nossos afetos, nosso coração, nossos sonhos. Mas o diabo tem roubado isso da igreja, infelizmente. Tem levado as pessoas a viverem em conflitos com pecados, com amargura, ressentimentos, com vícios, levando-as para longe da liberdade dos filhos de Deus, chamado para vivermos a vida abundante que o Senhor Jesus quer que a gente tenha. Então hoje eu quero orar por libertação espiritual, porque a palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E você tem que desejar isso e buscar isso. Falar, se você está percebendo que a sua vida está aí enrolada, agrilhoada em algumas situações de ressentimento, amargura, ídolos no coração, como foi falado aqui, aprisionamento emocional, raiva de pessoas, não consegue perdoar, o Senhor quer te libertar hoje. O Senhor está prometendo para mim e para você uma vida abundante, cheia do Espírito Santo. E eu quero orar em nome de Jesus. Por isso, quero convidar você que se encontra bem. Você, não, eu estou bem com Deus, eu estou na pegada, o meu coração está intenso, eu coloquei tudo no altar de Deus. Para você me ajudar em oração agora pelas pessoas que não estão assim. Então, se você está assim, eu quero desafiar você, levante a sua voz agora. Meia voz, mas levante a sua voz. Senhor, traz para essas pessoas libertação. Agora, vamos orar. Meia voz, mas clame ao Senhor. Senhor, queremos orar pelos nossos irmãos. Senhor, queremos que todos aqui experimente a libertação e a liberdade dos filhos de Deus. Senhor, há em Ti vida abundante, porque o Espírito foi derramado. Nós fomos selados com o Espírito Santo, fomos selados com o poder do Espírito Santo,
fomos selados pelo poder do Espírito Santo para viver a vida do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra cadeias esta noite. Pessoas que estão presas à amargura, quebra cadeias esta noite. Que elas saiam daqui para procurar pai, mãe, irmãos, pedir perdão, perdoar. Senhor, que esta noite pessoas saiam daqui dizendo: eu não vou mais ser escravo da pornografia. Senhor, que nesta noite pessoas saiam daqui dizendo: eu não vou ser mais escravo do vício, do dinheiro. Eu não vou ser mais escravo do meu corpo. Eu não vou ser mais escravo de relacionamentos superficiais. Eu não vou ser mais escravo dos meus medos. Eu vou colocar minha vida, o meu tempo, o meu futuro no altar do Senhor. Quero consagrar e quero, Senhor, clamar que o Espírito do Senhor, com um poder extraordinário, venha sobre mim e me unja. Oh Senhor, que a unção do Espírito esteja sobre mim e que a libertação do Senhor venha sobre nós em nome de Jesus. Ah, Deus, visita agora com o poder, que a unção do Teu Espírito traga libertação, e que a partir de hoje, Senhor, os Teus servos pratiquem a presença do Senhor, desde o levantar até o deitar, vivendo a presença de Jesus, celebrando a presença de Jesus, celebrando a vida de Jesus com gratidão, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, confessando que Ele está conosco, que Ele está em nós, e que nós cremos na ajuda do alto, no poder do alto, na manifestação do alto em nós, no dia a dia. E Senhor, nós queremos declarar aqui que nós cremos que há poder no nome de Jesus para muito mais. Que nesta noite vidas sejam libertadas, curadas, transformadas, e continua a ministrar ao nosso coração. Essa é a nossa oração, consagrando tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, aleluia, e fazer Teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, vamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois o dia da Sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao... Vamos cantar mais uma vez, Jesus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, vamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos, e Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer Teu nome grande,
estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. Luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Erga sua voz e diga: só pra te adorar. Ai, te dar. Estamos nós aqui só pra te adorar. Vamos dizer: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. O Senhor está aqui. Noite de renovo. Uma noite de renovo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois ele leva a vida do próprio. Pega a sua voz e diga isso. Está aqui. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Ele é a fonte, tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Vamos dizer mais uma vez, por onde o rio? Por onde o rio passar. Cante isso sobre a tua casa, sobre os teus dias, sobre a tua realidade. Neste lugar, vamos dizer isso mais uma vez, por onde o rio? Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Se a minha sede lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu orarei. Sobre as águas tu também. Ele continua sendo Deus. Descansarei, pois sei, independente da circunstância. Se o trovão e o mar descansarei, pois sei que cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu orarei. Sobre as águas tu também. Descansarei, pois sei que és Deus. Pega suas mãos. Que possamos ser uma igreja fortalecida no Espírito Santo. Que possamos ser uma igreja fortalecida na palavra de Deus. Que possamos ser uma igreja que desfruta da presença poderosa do Deus que está vivo. Peça ao Senhor que intervenha na sua vida de maneira poderosa. Eu quero orar repreendendo toda ansiedade.
ansiedade, toda a depressão, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem tentado parar a igreja de Jesus Cristo nessa terra, mas nós não iremos parar, pois somos fortalecidos na palavra e no Espírito Santo de Deus. Com as suas mãos erguidas, peça ao Espírito Santo que te envolva, que acolha o teu coração. Eu creio que essa noite é uma noite de renovo, de restauração. Eu creio que pessoas aqui que não conseguem mais dormir, deitam a cabeça no travesseiro e ficam com pensamentos obsessivos o tempo todo pensando e não desfrutam de uma noite de sono. Chegou a noite da sua cura em nome de Jesus. Chegou a noite de você desfrutar da paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Eu quero repreender também todo espírito de morte, todo espírito de morte em nome de Jesus. Pessoas que talvez desistiram e essa noite vieram aqui para buscar esperança. A esperança chegou aqui nessa sala, a esperança está aqui, ela está caminhando. A esperança é Jesus Cristo, Ele traz vida e traz vida em abundância. Eu quero declarar vida em nome de Jesus, vida em nome de Jesus. Eu quero declarar também em nome de Jesus que esse lugar será conhecido como um lugar onde a presença de Deus habita. Essa igreja ficará pequena, pastor, porque aqui existe cura, aqui existe restauração, aqui existe a presença poderosa de Deus. Continue com as suas mãos erguidas e vamos contemplar apenas o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Existe algo que Ele quer ministrar no teu coração. Pessoas aflitas, recebam refrigério em nome de Jesus. Refrigério em nome de Jesus. Alegria, paz, felicidade abundante em Cristo Jesus. Nós confiamos em Ti, nosso Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Nosso socorro, Senhor. Se o trovão e o mar seguem, vamos cantar isso mais uma vez. Uma igreja vitoriosa. Descansarei
pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, descansarei, pois sei que és Deus. Vamos cantar assim, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, o teu nome é, teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Os reinos vêm e vão, mas teu nome está acima. Teu nome, vamos cantar como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem ao céu. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino, vamos clamar isso para que os céus se abram sobre esse lugar. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Pega suas mãos, vamos cantar mais uma vez. Que os céus fechados se abram, diga isso. A nossa que os céus fechados se abram. Oh, agora erga a sua voz e comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor com as suas palavras. Tu és digno, Senhor.
bendizemos, Pai. Glorificado seja somente o Seu nome aqui. Nós repreendemos toda ação demoníaca em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem tentado nos bloquear, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja clareza, que haja liberdade em nome de Jesus. Nós clamamos: poder de Deus se manifesta aqui. Liberta os cativos em nome de Jesus. Que vidas nasçam de novo hoje em nome de Jesus. É o nome de Jesus exaltado aqui. Pai, quando exaltamos o Teu nome, a Tua palavra nos promete que veríamos milagres, maravilhas, pessoas sendo libertas, conversões. Clamamos para que essa noite seja uma noite marcante na Tua presença, pelo poder do Teu nome. É pelo Senhor que nós oramos, é no Senhor que confiamos, é o Senhor que adoramos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Tem alguns avisos antes da nossa pregação. Enquanto isso, vou pedir para o Eric vir subindo também. Primeiro aviso, por favor, é a ceia. Dia 8 de abril, sábado que vem, nós teremos a ceia lá na chácara. A gente já fez ano passado, foi uma bênção, e esse ano a gente vai fazer de novo. É a ceia de Páscoa lá na chácara. O valor é R$15 e vai incluso no valor um espetinho, pão de alho que não vão queimar, se Deus quiser, e um refrigerante também. Então você faz a inscrição CAPAT, tem que ser hoje, o último dia para dar o nome é hoje. Então você pode pagar durante a semana, mas já deu o seu nome hoje. Próximo aviso. Dia 30 de abril nós vamos ter o batismo. E se você quer se batizar também, você quer se batizar ou se tornar membro da nossa igreja, a gente também vai ter a classe, o nosso encontro, café de integração. Esse já é o próximo aviso. Então você já aproveita e se inscreve. Você vai procurar a Carmen, que está aqui na frente, vai dar o seu nome. Eu quero me tornar membro, ou eu quero me batizar, que a gente passa todas as informações. Pode passar. Eu já falei desse, posso ser o próximo. Isso. Dia 11 e 13 de abril, daqui a 2 semanas, nós vamos ter uma classe especial bíblica, escola bíblica modular. Vão ser 2 aulas, uma na terça, uma na quinta, sobre o livro de Êxodo. Nós temos a alegria de estender a EBD dos jovens para toda a igreja. Então, todo mundo está convidado a participar. É uma forma dos nossos professores da juventude estarem abençoando a igreja. Então, você é convocado a estar com a gente. Não precisa fazer inscrição. É só vir nos dias. A gente vai ter o prazer de ter aulas com vocês. Próximo aviso? Isso. Isso aí é importante. No final do culto hoje tem espetinho. E tem espetinho em uma loja. O espetinho custa R$7, gente. A gente, dessa vez, fez pré-assado. Então, você não vai precisar ficar tanto tempo na fila, assim. Vai ser mais rápido. Então, vai lá, compra um espetinho e ajuda a gente a custear o nosso congresso. O nosso congresso custou um valor e a gente quer arcar com todos os gastos da melhor maneira possível. E aproveita, gasta seu suado dinheirinho lá na loja também. Compra um copo, uma camiseta da juventude, que você também vai estar ajudando a gente. E, por fim, antes da gente... eu tenho mais um aviso. Se você deixou o seu carro lá no estacionamento de baixo, no final do culto, não demora muito para tirar o carro, não, porque os irmãos ficam lá esperando você. Então, vai lá, termina o culto, já traz o carro aqui para comer o espetinho depois, beleza? E eu tenho mais um aviso e um momento de oração, fugindo do script. Eu vou pedir para todo mundo que foi voluntário no congresso ficar de pé. Tem bastante gente que eu estou vendo e pode ficar de pé. Lá atrás tem bastante gente. Nós tivemos quase 30 voluntários com a gente. Não está todo mundo aqui, tem gente fazendo espetinho agora. Eu quero dar uma salva de palmas para eles. É uma bênção poder servir ao Senhor com essa juventude tão engajada, desde o painel, as artes feitas, as fotos, a cantina, o espetinho, o smash burger, tudo tem mão dessa pessoal. E eu não canso de repetir, é a igreja que faz a igreja. E é muito bom ter vocês conosco. Que Deus abençoe. Eu quero orar por vocês, orar pela banda, orar pelo Eric. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nesses dias de congresso nós fomos visitados pelo Senhor.
Obrigado pelos confrontos, obrigado pelo alento, pelo consolo, pelas broncas. Muito obrigado porque o Senhor se fez presente em nosso meio. Eu te agradeço em especial pelos voluntários, pelos preletores que estiveram conosco, Pai. Pela banda que nos visitou, pela banda da Alcance que também esteve conosco. Muito obrigado por esses dias, Pai. O Senhor, mais uma vez, nos deu muito mais abundantemente além do que a gente pedia. Muito obrigado por isso. Que o Senhor continue resplandecendo a Tua luz e a Tua face sobre a vida de cada pessoa que passou o final de semana aqui servindo a Deus, servindo pessoas, Pai. Muito obrigado por isso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse aqui é o Eric, pastor Eric, lá da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Ele é pastor do Ministério Infantil, Juniores e também ajuda lá nos adolescentes. Amém. Deus te abençoe. Valeu. Obrigado, uma boa noite, igreja. Estão felizes aí? Que bom, continuam felizes então. Eu sempre pergunto isso e todo mundo responde que sim, então tá ótimo. Queria agradecer mais uma vez o convite, é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu e o Benjamin, nós nos conhecemos desde a adolescência, a gente estudou juntos. Agora poder reencontrá-lo alguns anos depois e ver todo o trabalho que tem sido feito nessa igreja é uma bênção. E saibam que a gente agora vai interceder pelos irmãos aqui também. Conhecemos vocês, vamos estar orando pela igreja e pedindo para que vocês possam viver ainda mais do Senhor, do que o Senhor tem para essa comunidade aqui. Tive o privilégio de estar falando também com a equipe do Ministério Infantil agora há pouco, e foi tão gostoso ouvi-los e poder compartilhar um pouco do que a gente está vivendo lá na PIB também, de Curitiba, e ver também que a visão de Ministério Infantil, não só de uma salinha, mas de uma preparação, de uma geração e também de um culto para as crianças, enquanto a gente está aqui, está acontecendo aqui. Isso é bênção. E eu queria reforçar, como pastor de Ministério Infantil, que essa seja a visão dessa igreja também. Entender que não é apenas uma salinha, mas é o culto das crianças. Elas estão se relacionando com o Senhor e elas vão crescer na presença de Deus. Amém? Muito bem, eu tive o privilégio de compartilhar a palavra e eu falei um pouco sobre relevância. Afinal de contas, esse é o tema desse congresso, dessa conferência. Relevante. E eu comecei falando sobre como nós precisamos ter uma devoção relevante. Para começar, se a gente quer, de fato, cumprir o chamado que a igreja tem de ser relevante, nós precisamos ter uma devoção relevante. E o que isso significa? É um relacionamento com Deus que, de fato, é significativo. Deixa marcas na nossa vida. Não é apenas um conjunto de ideias que a gente segue, como tantos outros que existem no mundo, mas é algo que nos transforma. É um amor de todo o coração, é um amor sem concorrência, onde nós deixamos os ídolos de lado do nosso coração e deixamos Jesus ocupar o primeiro lugar. A gente falou que devoção é o início, então, para uma vida relevante. E hoje pela manhã nós conversamos também de como nós podemos ter uma vida, não desperdiçar a nossa vida e como nós podemos construir também a nossa vida de forma relevante. Falamos um pouco sobre usar tudo para a glória de Deus. Você recebeu dons, talentos, habilidades, recursos e por vezes a gente começa a usar para nós mesmos os recursos. E a gente esquece que tudo que temos é para o Senhor. A gente foi lembrado, olhando para a história ali, para a despedida do apóstolo Paulo com alguns líderes da igreja de Éfeso, que nós precisamos ter uma vida que não é autocentrada. Paulo diz que não tinha como preciosa a sua própria vida. Por que ele dizia isso? Porque ele tinha encontrado o Senhor e entendia que a vida dele era para Jesus. Então, quando nós queremos ser relevantes, a gente não pode pensar só na gente. A gente não pode pensar só nas nossas próprias conquistas. Nós precisamos olhar além, para um propósito maior. E construir laços. Falamos um pouco disso. Igreja não é um clube, um lugar que a gente frequenta, que a gente assiste uma apresentação e uma palestra. Igreja é uma família espiritual. Não é um lugar para ir, é um lugar para ser. É um grupo para fazer parte, para ser um membro do corpo de Cristo. Então você precisa ter um compromisso com a igreja. Você precisa desenvolver, construir laços. É difícil? É, porque gente é complicada. Você é uma dessas pessoas complicadas, mas é assim que a gente tem uma vida significativa. E nessa noite, para encerrar esse tempo, eu quero compartilhar um texto que está, uma reflexão em cima do texto que está em Atos, capítulo 3. Se você trouxe sua Bíblia, pode ir abrindo aí, Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. E hoje eu queria que a gente pensasse um pouco como nós podemos ser uma igreja relevante.
como você, como eu, como essa igreja, como a PIB de Curitiba, como nós podemos, como corpo de Cristo, sermos relevantes. Vamos ler o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e louvando a Deus. Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, quando todo o povo viu andando, né, louvando a Deus. Eu pulei o versículo ali. O que está acontecendo aqui? Nós vemos parte da igreja, 2 discípulos, 2 seguidores de Cristo, e eles estavam ali na sua rotina. Eles não estavam dentro de um templo, dentro de uma reunião cristã, eles estavam na sua rotina. E eles estavam entrando num lugar para pregar, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para falar do sacrifício de Cristo. E na beira da porta, como de costume, para aquele homem, havia aquele homem que tinha sua deficiência. Ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar de nascença, ou seja, ele nunca tinha andado. E então ele está ali acostumado a viver, sobrevivendo com as esmolas, com a bondade, com, né, aquilo que as pessoas davam para ele. Ele viu 2 homens passando, olhou, pediu esmola, né? Levantou a mão: Você pode me dar alguma coisa? E naquele momento, os 2 discípulos, né, crentes sem dinheiro, né, não tinha nada no bolso, olharam para aquele homem e de uma maneira muito bonita falaram assim: Olha para nós, olha para cá. Aquele homem talvez já sem dignidade, vivendo numa cultura onde era muito difícil viver com uma deficiência. Hoje ainda tem algumas facilidades, mas naquela época não tinha algum jeito de ser mais fácil. Ele olha para aqueles 2 discípulos e eles dizem: Olha, a gente não tem dinheiro, mas o que a gente tem a gente vai te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. E eu fico imaginando aquele momento onde os discípulos seguraram a mão daquele homem e ele se colocou em pé. E pela primeira vez ele sentiu os músculos da perna respondendo. Pela primeira vez ele sentiu que as pernas estavam firmes. Deve ter sido estranho no começo. Talvez ele não tenha conseguido andar direito no começo. Talvez os discípulos o apoiaram. Mas a Bíblia diz que ele entrou no templo louvando a Deus. Eu acredito que ele deu uns pulinhos para testar. Eu acredito que ele estava tão feliz de estar vivendo algo que ele nunca tinha vivido, que ele testou. Espera aí, é de verdade, está funcionando. E nesse momento especial a gente vê algumas lições. A gente vai depois ler a continuidade desse texto. Mas a primeira lição sobre uma igreja que entende que deve ser relevante é uma igreja que está atenta. Você pode repetir comigo? Uma igreja atenta. Sabe, faz parte da identidade, eu falei disso, faz parte da identidade da igreja fazer a diferença. Ser relevante é fazer a diferença, ser relevante é deixar marcas, é ser notado de alguma forma. E Jesus, quando ele olha para os seus discípulos, ele diz que eles eram sal e luz. E ele até explica, ele fala: olha, se o sal perde seu sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser pisado. Alguns estudiosos da cultura, do contexto histórico da época, vão dizer que isso era porque o sal utilizado naquela época perdia seu sabor, era de má qualidade. Então passava o tempo, ele deixava de ser sal. Então ele era jogado pelo caminho, muitas vezes, enfim, não servia para mais nada. Luz, naquela época, as lamparinas eram colocadas em cima para iluminar toda a casa. E Jesus vai falar: adianta eu acender uma lamparina e esconder embaixo de uma cama, colocar dentro de uma gaveta? Não faz sentido. Ou seja, o que Jesus estava falando para os discípulos era que a sua identidade como igreja, a nossa identidade como igreja, era de fazer a diferença onde estivermos. Sal faz diferença. Sal tempera, mas também
retarda o apodrecimento do alimento. Era assim que era utilizado por muito tempo. Ou seja, nós estamos num mundo que está apodrecendo, que está cada vez pior, mas a igreja é o quê? Uma resistência. É aquilo que luta até o fim para que os valores bíblicos, a vida, né, conforme o que a Bíblia ensina, persista, sobreviva. Então a igreja é a última resistência. Você sabe disso. Sal e luz ilumina os lugares sombrios. Esse mundo é sombrio. As pessoas vivem com medo, as pessoas vivem ansiosas, as pessoas vivem sem saber o que vai acontecer no futuro e andam cabisbaixas por aí. A igreja foi chamada para iluminar a vida dessas pessoas, iluminar esse mundo escuro que vivemos. Essa é a identidade da igreja. Mas para isso ela precisa estar atenta. Para isso a igreja não pode estar distraída. E quando eu falo igreja, por favor, não entenda como o pastor. Não entenda como o time de louvor que canta todos os domingos e cultos aqui. Não entenda como a fachada da igreja, né? Às vezes a gente pensa assim, igreja, pensa assim, só na fachada. Igreja, nós, seguidores de Jesus. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Eu vi uma atividade bonitinha assim de ministério infantil que era desenha uma igreja, né? E daí a pessoa desenhou várias crianças, várias pessoinhas assim. É isso. Não é para desenhar a fachada. A gente chama de igreja, não tem problema, mas é isso aqui que é a igreja. E a igreja foi chamada para estar atenta, sabe? Os discípulos estavam na sua rotina. Os discípulos, claro, estavam indo pregar e talvez você olhe ali naquela pessoa e fale assim, não, eu estou indo pregar, ele vai ouvir o evangelho daqui a pouco, então deixa ele aí. Mas eles estavam atentos às necessidades daqueles que estavam perto. E isso é muito importante. Não só a necessidade material, que normalmente ela existe sempre uma área na igreja, na organização da igreja, que cuida das pessoas que têm necessidades, né? Um alimento, uma cesta básica. Mas talvez existam pessoas ao seu lado, trabalhando na tua empresa, que têm necessidades, e você não está atento. A pessoa chega mal-humorada, chega cabisbaixa, chega triste, até comenta contigo que está com um problema na família, que está tendo dificuldade com o filho, e você só ouve. Ah, pois é, complicado. Mas qual é o papel da igreja? É estar atento. Atento às oportunidades de apresentar o evangelho, de fazer a diferença na vida das pessoas que estão perto. Sabe, a minha esposa, ela tem uma prática que é evangelizar Uber, as pessoas do Uber, os motoristas. E eu sou um pouco mais introvertido, eu tenho um pouco mais de dificuldade com isso, né? Esses tempos a gente estava esperando ela chegar para a gente fazer uma reunião de oração. Estava lá numa casa esperando, eu e os amigos, e cadê? Tá demorando. Eu olhei assim, né, onde ela estava na frente da casa, eu olhei o carro estacionado lá, e eu mandando mensagem, o que está acontecendo? Eu estava ficando preocupado. Vamos, a gente está esperando, você está aí, o que está acontecendo? De repente ela saiu super feliz, Deus abençoe, eu vou estar orando por você. Saiu do carro assim, daí eu, entendi, estava evangelizando o Uber. E de fato estava. E eu admiro muito isso nela. Claro, cada um tem seu jeito, vai encontrar seus jeitos de fazer, mas você tem que encontrar um jeito. E ela, como pega bastante Uber lá para estudar de um canto ou outro a cidade, ela fala de Jesus. Às vezes, nem sempre, mas quase sempre. Ou seja, ela está atenta. Aquela pessoa comentou alguma coisa do casamento, ela viu que a pessoa está ouvindo uma música que é crente no rádio, e por aí vai. Ela vai estando atenta às oportunidades que se apresentam. Oportunidades de evangelizar, sim, mas nem sempre. Às vezes você vai só fazer uma diferença aqui e plantar uma semente. A gente precisa estar atento. A igreja primitiva era assim, o povo de Deus precisa estar assim. Sabe, Deus colocou pessoas na sua vida e pessoas na minha. E o reino de Deus é feito de pessoas, a gente tem que estar atento às pessoas e às suas necessidades. Eu fico, às vezes, um pouco triste, porque o pastor Michel, sempre quando ele prega sobre esse tema de relevância, ele usa um exemplo de uma igreja que, durante uma revolução muito séria que estava passando naquele país, eu não lembro direito qual era o país, então não vou chutar aqui, mas estava acontecendo uma revolução na praça, na frente da igreja. Estava tendo lá confronto, polícia, estava tendo briga, estava tendo gente ferida. E a ata daquela reunião na igreja era as cores da cortina do templo. Se ia ser de uma cor ou de outra. Não tem problema, a gente tem que escolher a cor mesmo. A gente tem que ter cortinas bonitas e a gente tem que decidir isso em igreja, tá certo? Agora, lá fora,
Estava tendo um confronto, precisava de as pessoas serem acolhidas, protegidas, talvez tratadas, não sei. Estava acontecendo algo naquele país e a igreja estava preocupada consigo mesma. Então, como eu disse, tem coisa que a gente vai ter que resolver, faz parte da vida em igreja, mas a nossa missão não pode ficar em terceiro, quarto plano. A gente não pode se distrair. Eu não estou falando só, lembra, das atividades da igreja, estou falando de você, estou falando de mim. A gente não pode se distrair com as preocupações desse mundo e deixar a principal preocupação, que é a nossa missão, em último lugar. Então, a minha pergunta, e a pergunta desse texto aqui para nós é: será que a gente está atento às pessoas que estão perto de nós? Talvez ela está pedindo recurso e você não vai conseguir ajudar, mas você pode orar por ela. Talvez você não vai conseguir resolver o problema, mas você vai apresentar alguém que vai ajudá-la a passar por esse problema com esperança. Estar atento. Não é resolver os problemas do mundo, mas é apresentar aquele que pode resolver ou aquele que pode passar pelos problemas junto com eles. Sabe, a gente tem o costume de falar assim: não, pode deixar que eu vou estar orando por você. Conta com as minhas orações. Mas eu tenho aprendido um hábito com algumas pessoas da minha igreja, de orar na hora. A pessoa vem pedir oração: você pode orar por mim essa semana aí, estou com uma dificuldade. Posso orar essa semana e vamos orar agora. Vem aqui, ora rapidinho ali, se precisar, né, se está com pressa, ora, coloca, apresenta a vida do irmão diante de Deus e... Além disso, essa é uma boa oportunidade, um bom jeito também de evangelizar. Você chega lá no teu trabalho e fala assim: você está bem? Você precisa tem algum pedido de oração? Vou estar orando por você essa semana. A gente tem que estar atento. Esses discípulos estavam atentos às necessidades ao redor deles. E eles foram relevantes porque responderam, de alguma forma, essas necessidades. Como eu disse, talvez não vai ser resolvendo de uma vez por todas, mas vai ser se importando. Vai ser ouvindo. Vai ser amando como Jesus ama. Como Jesus amava, nós somos os representantes dele aqui, a gente ama também, somos os braços de Jesus. Agora, além disso, e junto com isso, não tem como desvencilhar uma lição da outra, é uma igreja além do conforto, que não pensa só em si mesma. Muito a ver com a primeira lição, mas uma igreja que dá esse passo fora do seu conforto. Eu falei muito sobre isso, porque para ser relevante você não pode viver no conforto. Você não pode viver no teu lugar seguro. Sabe, eles podiam ter desistido. A gente vai ler o capítulo 4 agora. Abra a sua Bíblia aí, você já deixou aberta, deixa o capítulo 4. Versículo 18. Então, depois que aquele homem é curado, começa um alvoroço. E chamam, na verdade, prendem aqueles discípulos. E chamando eles, ali no versículo 18, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Ou seja, se vocês pararem, vocês estão liberados. É só parar. Falem para a gente, vocês vão parar de falar de Jesus, vocês podem ir embora. E o versículo 19, mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você tem visto as maravilhas de Deus? Você tem vivido isso? Amém? Essa aqui tem que ser a tua frase: eu não vou parar de falar, eu não posso. Isso aqui dentro não deixa, o que eu estou vivendo não deixa eu parar de falar. E sabe, essa é uma identidade da igreja. Uma igreja que não pensa na sua autopreservação. Eu gostei muito quando eu estudei a história da igreja em teologia, no seminário, e eu ouvi uma história muito interessante que, na época que as pestes, as pragas se espalhavam pelas cidades, muitas vezes a igreja, os cristãos, iam até aqueles bairros que eles faziam com as pessoas que estavam doentes, iam até aqueles bairros, aqueles redutos das pessoas doentes, e aquelas doenças, contagiosas, cuidar dos doentes. Os cristãos eram os que estavam cuidando dos doentes, que não tinham mais cura. E muitas vezes pegavam as doenças e morriam. Está no nosso DNA de igreja. Precisa estar no seu. Autopreservação. Eles podiam ter desistido: não, beleza, então vamos parar de falar de Jesus para a gente ir para casa. Mas eles falaram: a gente não pode parar de falar. Isso tem a ver com, como a gente falou hoje pela manhã, não ver a nossa vida como preciosa, senão só cumprir a missão. Eu só quero cumprir a missão que Deus me deu. Eu lembro de uma história,
de um navio. O navio ele tinha sido construído para ser um navio de guerra. Ele tinha sido construído para ser um navio que era relevante, que fazia diferença, que resgatava os prisioneiros de guerra e trazia para o país. Enfim, ele era um navio preparado para isso. Mas depois que os conflitos pararam, depois que entrou numa zona de conforto, onde já não tinha mais conflitos, onde tinha paz, que bom, aquele navio se transformou num cruzeiro, ele foi reformado. Ele foi reformado e agora aquele que era um navio de guerra, imponente, bonito, tinha piscinas, tinha lá os quartos luxuosos, tinha os restaurantes. Ele deixou de ser o que ele foi criado para ser. Nesse caso, por um bom motivo, paz, não tinha mais guerra. Mas nós não podemos esquecer que a igreja foi criada e está na sua identidade. Não um cruzeiro luxuoso onde nós nos sentimos confortáveis, mas um navio de resgate. Um navio que vai, alcança e sai do seu conforto para trazer mais pessoas. O Luiz estava falando aqui, né, sobre a igreja crescer, e eu falei um pouco sobre isso, orei também com o ministério infantil ali em cima. A gente tem que estar pronto a se readequar se a igreja crescer. E sair, às vezes, do nosso conforto, ficar lotado, não ter lugar, ter que ficar em pé. Glória a Deus. Que bom. Eu fico em pé. Posso revezar, no próximo domingo eu sento, alguém fica em pé. Mas glória a Deus, a gente tem que ser esse povo que está disposto a doar o conforto para outro. Isso tem a ver com servir na igreja. Isso tem a ver com fazer escala para estar na porta, para estar no ministério infantil, para estar servindo em outras áreas, para que outros sejam abençoados. O reino de Deus é essa dinâmica. Não pode ser de autopreservação. Senão, a gente esquece da nossa missão, da nossa identidade. Não se esqueça do navio de guerra que virou cruzeiro. A igreja não pode virar um lugar, só um clube onde a gente vai para ser servido. E eu estou falando isso aqui, mas eu falo isso na minha igreja. Não estou dando bronca, nem nada do tipo. É a nossa identidade, a gente não pode perder. Não pode. Agora, quando a gente vai ler o capítulo 4, versículo 13, tem outra característica desses crentes aqui que a gente pode aprender com eles. A Bíblia diz assim, no capítulo 4 de Atos, versículo 13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É interessante porque nesse inteirinho ali, enquanto Pedro estava pregando o evangelho, a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E aqui, outras pessoas olharam para eles e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Você consegue conectar? Você consegue entender que cheio do Espírito você vai parecer com Jesus? Você consegue entender que cheio do Espírito as pessoas vão olhar para você e falar, ué, o que aconteceu? Qual é a diferença que está acontecendo? Será que esse cara aí está apaixonado? Será que está ganhando mais? Teve um aumento, uma promoção, que está tão feliz, que está diferente, que está mais gentil, que está mais amável? Porque quando nós estamos cheios, quando somos uma igreja cheia do Espírito, nós nos parecemos com Jesus. Falei um pouco sobre isso também ontem. E sabe, essa precisa ser uma característica de uma igreja relevante, uma igreja cheia do Espírito. Igreja cheia do Espírito é a igreja que se parece com Jesus, que faz a diferença. Que onde está, seja no Uber, seja no trabalho, entende que ali é o seu campo missionário. Eu lembro da história de uma menina, uma adolescente lá da nossa igreja. Ela e outras meninas começaram a fazer o que a gente chama de intervalo vida na escola. Que é, no intervalo, fazer um devocional, um momento evangelístico, chamar os colegas, falar de Jesus, falar do evangelho. E elas começaram numa sala ali, e tinha poucas pessoas, e começaram a orar. E um dia, uma professora entra. E ela fala, olha, será que vocês podem orar por mim, que eu estou meio doente e tal? Não lembro o que era a situação, mas era uma doença. E as meninas oraram pela professora. E a professora melhorou. E daí a professora lá com elas, uma das meninas olha para a professora e fala assim, professora, eu posso falar de Jesus para você? E começa a evangelizar a professora. E a professora entende o evangelho e fala, não, eu quero entregar minha vida para Jesus. Gente, isso é um absurdo. Quando eu ouvi isso, eu falei, uma adolescente no intervalo falou de Jesus para a professora e a professora encontrou naquele dia salvação numa sala de aula, enquanto o resto estava lá no intervalo lanchando e correndo de um lado para o outro.
Isso é uma igreja cheia do Espírito. E a gente tem que entender essa identidade, porque talvez um dia a gente não consiga mais se reunir em templos. Pode ser que aconteça um dia, não sei, perseguições. A gente tem que estar pronto e entender que a nossa vida cristã não se limita às reuniões, não se limita aos ambientes propícios para ser falado do Evangelho. Nós somos testemunhas de um Deus que está vivo, amém? E testemunha carrega o testemunho. Uma testemunha não consegue desver o que ela viu. Ela testemunhou um acidente, ela viu aquele acidente. Ela tem provas, ela pode contar. Você tem provas de que Jesus está vivo na sua vida? Você tem histórias para contar do que Jesus fez na tua vida? Então apresente essas provas. Seja uma testemunha, comprove, olha, Jesus está vivo. Ele fez isso na minha vida, Ele fez isso na minha família, Ele fez isso no meu trabalho. Testemunha, cheia do Espírito, faz a diferença, é relevante. Agora, por vezes a gente se acomoda e a gente começa a viver na média. Na média é bom, na teoria. Eu gosto de uma história do pastor Pascoal, ele conta essa história, essa ilustração, e eu sempre uso também, então eu estou aqui explicando que foi ele que contou, tá? E ele conta a história de um homem que tinha um sonho de fazer uma viagem de cruzeiro, né? Falamos de cruzeiro aqui, ele tinha esse sonho. E ele então faz as contas e fala assim, já sei, eu vou juntar dinheiro, eu vou pagar a passagem, mas daí eu levo comida. Porque se eu levar comida, eu vou economizar demais nesses dias de cruzeiro. Então ele junta o dinheiro para pagar e comprar a entrada do cruzeiro. Ele vai lá, compra o ticket, a entrada, para daqui um mês ele fica super feliz, vai realizar o sonho da vida dele. Então ele junta um pouco mais de dinheiro para comprar as marmitas, os lanches. Ele vai lá, compra pão, ele vai lá, compra mortadela e ele fala, pronto, sanduíche de mortadela durante os dias do cruzeiro, tá ótimo. Eu vou poder aproveitar o cruzeiro, a viagem, envolver o oceano, que realização de um sonho maravilhoso. E ele então vai, embarca e está deslumbrado, feliz, e de repente todo mundo estava indo almoçar no restaurante, aquele cheiro, ele ia para o quarto, abria a mochila, pegava um pão, mortadela, comia. E assim foi o primeiro dia, ele estava feliz, que maravilha, estou realizando meu sonho, e o pôr do sol no mar, que maravilha. Mas os dias foram passando, e depois lá do quarto dia ele não aguentava mais comer pão com mortadela. E sentia o cheiro dos restaurantes, e as pessoas comentando da comida. E ele começou a pensar numa estratégia, veio o quinto dia e ele não conseguia sentir o cheiro mais da comida que ele tinha levado. No sexto dia, ele vai lá, come o pão e fala assim, não dá mais. Eu vou procurar o chefe do restaurante, eu vou procurar quem está coordenando ali, eu vou conversar, nem que eu pague depois, nem que eu lave pratos, pelo menos para eu comer uma comida diferente. E ele chega então no restaurante e pergunta com quem que eu posso conversar e tal, e as pessoas indicam lá o líder da cozinha, e ele fala, olha, o negócio é o seguinte, eu vim para cá, eu estou realizando um sonho maravilhoso, mas eu não aguento mais comer pão com mortadela. Eu trouxe o pão porque eu sei aqui, que imaginei que num cruzeiro os restaurantes fossem ser muito caros, eu não consigo pagar. E aquele homem olha estranho para ele, você já deve imaginar o final da história, e diz assim, mas você não sabia que todas as refeições estão inclusas? Eu gosto muito dessa história, porque como cristão, às vezes, a gente vive assim, no pão com mortadela. E sabe o que é o pão com mortadela? Ele é bom, ele dá uma sustância, você sobrevive, mas você não vive a plenitude do Espírito Santo, você não vive a plenitude da vida com Deus. Você vem na igreja, você ouve a mensagem do pastor e você fala, eu quero isso, eu quero a minha família transformada, mas o pão com mortadela não traz transformação. Porque você precisa cultivar um relacionamento intenso com o Senhor na tua casa. Você precisa pedir para o Senhor encher a tua vida com o Espírito Santo dele, para que o fruto do Espírito apareça, para que as pessoas olhem para você e falem, certamente esteve com Jesus. Para isso, você precisa ir além, você precisa orar mais, ler mais a palavra, se envolver mais na missão de Deus para a igreja, para você. E assim você vai desfrutar de fato de tudo que Deus tem para a tua vida. E esse tudo que Deus tem é plenitude no Espírito, alegria. Não é riquezas. Pode ser que sim, glória a Deus, lembre da igreja nesses dias. Abençoa, invista no reino. Mas não é só riqueza que eu estou falando de alegria, de esperança, satisfação, realização, amor,
uma família, sabe, forte, relacionamentos fortes. E claro, cumprir a missão, porque o Espírito Santo nos foi dado para a gente cumprir uma missão. Sabe, nessa noite a pergunta que o Espírito Santo faz para a gente é: que tipo de igreja a gente tem sido? E a gente, você, eu, lembra? Que tipo de igreja você tem sido? A igreja que busca o próprio conforto e autopreservação? Quando surge uma discussão no trabalho sobre um tema que é polêmico, mas que você tem uma opinião e que você crê em algo, você se cala. E às vezes até concorda. Na escola, na faculdade, na família, você fica quietinho e às vezes fala: não, é verdade. Não estou falando para ficar entrando em discussão, mas estou falando de compartilhar o que você crê. A autopreservação não levou a igreja para lugar nenhum, porque a igreja sempre foi chamada a ser testemunha, também chamada de mártir. Nós fomos chamados, está no nosso DNA, a entregar tudo o que somos como um sacrifício, como um anúncio. Olha, Jesus está vivo. Olha, Jesus é real e Ele se importa com você. Essa é a nossa identidade. Mas para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho um livro que eu li, eu tenho muito carinho por ele, eu indico para você. Esqueci de falar ontem aqui no livro preferido. Talvez você já tenha lido, é A Cruz e o Punhal. É do pastor David Wilkerson. E esse livro me impactou demais. Por quê? Esse pastor, ele decide um dia vender a televisão. Roubava tempo dele. Ele queria orar mais. E ele falou: bom Deus, se o Senhor quiser que eu venda... Já fez essa oração? Que você pergunta para Deus: se o Senhor quiser, sendo que está claro que Ele quer na Bíblia. Já aconteceu com vocês fazer esse tipo de oração? Deus, se o Senhor quiser, eu vou orar pelo meu irmão aqui do meu lado. Deus, se o Senhor quiser, eu dou uma oferta. Deus, se o Senhor quiser, eu falo de Jesus. Ele quer, né? Só encontre os melhores caminhos, mas Ele quer. E ele falou: Deus, se o Senhor quiser, eu vendo a TV, que toque o telefone do anúncio que eu coloquei, ela venda, e toca o telefone, ele vende a TV, ele começa a orar mais. E quando ele começa a orar, olha o que acontece. O propósito de Deus começa a se revelar diante dos olhos dele. Ele está um dia no escritório, ele olha uma revista em cima da mesa, assim, e ali na capa tem a foto, né, o desenho de alguns jovens, alguns adolescentes tinham sido presos. Ele era um pastor de cidade do interior, e aqueles adolescentes eram de uma gangue em Nova York. E quando ele olha aquilo, incomoda, mas incomoda de um jeito diferente. A ponto de ele não conseguir parar de pensar naquilo, e então, impulsionado pelo Senhor, porque ele estava orando, ele estava cheio do Espírito. Quando a gente está cheio do Espírito, fica mais claro a direção que Deus está nos dando. E ele vai para Nova York. Ele leva um amigo para tocar um instrumento lá, para chamar a atenção das pessoas e ele falar de Jesus. Na primeira ida que ele faz isso, começa a chegar a galera e ele começa a falar de Jesus, e alguns começam a ajoelhar na calçada, entregando a vida para Jesus. Só vou dar essa introdução. Leia esse livro, é uma bênção e me impactou demais. Mas o que eu aprendo com essa história? Quando a gente se coloca na presença de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, Ele vai dar direção. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Ele vai te transformar, a gente falou disso já. E você vai viver, de fato, uma vida que é relevante. Eu quero te lembrar de algo que eu falei nessa manhã. O que você quer apresentar para Deus quando você encontrar com Ele? O que você quer mostrar para Ele que você fez com a vida que Ele te deu? Você quer que a sua vida seja relevante? Então, caminhe com Jesus. Deixa Ele te guiar, te encher do Espírito. Para de pensar em si mesmo, pensa nos outros. Esteja atento às necessidades do seu próximo. Sejam elas materiais, sejam elas espirituais, emocionais, acolha, seja os braços de Jesus onde você está. Nós somos o corpo de Cristo. Somos os braços dele para abraçar quem precisa, os ouvidos dele para ouvir quem precisa, os olhos para enxergar quem precisa ser visto. Você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Você quer responder a esse chamado? Você quer ser relevante? Você quer nessa semana fazer a diferença na vida de alguém? Eu quero. Eu quero. Mas para isso a gente tem que se colocar em pé na presença dele, à disposição e falar: eis-me aqui. Foi isso que o profeta fez. Ele ouviu uma pergunta no céu: a quem enviarei? E a resposta foi: eis-me aqui. Hoje Deus pergunta: você está disposto? Eu posso? Posso te guiar? Posso te usar na vida de quem está perto? E se você quiser responder: eis-me aqui, Ele vai te usar, eu tenho certeza.
E essa igreja vai ser abençoada pela tua vida e pelo seu sim ao Senhor. Porque você vai estar cheio do Espírito, você vai fazer a diferença aqui, você vai trazer pessoas para cá, vai falar de Jesus, vai apresentar Jesus, a igreja, a comunidade de fé. Eu quero de verdade que a igreja se torne mais relevante, eu quero me tornar mais relevante, e não para o meu próprio nome, mas para o nome de Jesus ser exaltado. Essa é a missão. A relevância é Ele quem faz acontecer, e Ele nos usa. Nessa noite eu quero orar com você, para a gente encerrar. Você deixa eu orar por você? Podemos orar juntos? Você quer ser relevante? Se coloque em pé no seu lugar, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a diferença. Eu quero passar por essa vida, deixando marcas na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero passar pelo meu trabalho, eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá, mas eu quero que as pessoas que trabalhem comigo olhem para mim e pensem: certamente ele esteve com Jesus. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e pensem: certamente ele esteve com Jesus. Quero que minha esposa olhe para mim e fale: certamente ele esteve com Jesus. Tem coisa melhor? Tem outro jeito de viver que vale a pena senão esse? Ser representante de Jesus e fazer a diferença. Quero te convidar a fechar seus olhos agora e responder ao Senhor através da tua oração, se apresentando e dizendo: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu não quero ter um senso de autopreservação. Os discípulos, a igreja primitiva, eles se entregaram, Deus. Eu quero ser igual. Os discípulos morreram pelo Senhor. Os discípulos entregaram até o sangue pelo Senhor. E Deus, me perdoa, porque por vezes eu não quero passar vergonha, eu não quero que as pessoas, incomodar ninguém, então eu fico na minha. Mas me perdoa, porque eu fui chamado para ser sal e luz, para ter uma atitude de fato que se revela, que mostra para os outros, que aparece para a tua glória, para a tua glória. Talvez você precise pedir: Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu não quero viver comendo pão com mortadela, eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero ficar lutando contra o pecado, o mesmo pecado, como eu já estou há anos. Deus, me liberta em nome de Jesus. Me enche do teu Espírito, me capacita para que o caráter do teu Filho Jesus apareça em mim. Deus, o meu casamento eu quero melhorar, eu quero ser um marido, eu quero ser uma esposa melhor, mas eu não consigo. Senhor, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, Pai. Peça, apresente suas causas ao Senhor. O que é que você pode se comprometer também com Ele nessa noite, dizendo: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Eu me comprometo em ser igreja. Eu me comprometo em servir os meus irmãos. Eu me comprometo em aproveitar, estar atento às oportunidades que o Senhor tem me apresentado e eu estou distraído. Eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo. Eu quero ser parte de uma igreja que é relevante nesses dias, que ama, que abraça, que acolhe, mas que prega o Evangelho, que fala do amor de Deus, mas também chama as pessoas ao arrependimento. Deus, tira todo medo, todo temor de homens. A gente pensa: o que vão pensar de mim? Esses discípulos disseram: vale mais a pena agradar ao Senhor do que aos homens. Nós fomos chamados a ser sal e luz. Enquanto você ora, eu também quero orar por você que talvez está aqui nessa noite e ouvindo essa mensagem, algo tocou o seu coração. Talvez você chegou até aqui e você já tem tentado viver de várias formas e não estão dando certo. Você já tomou vários caminhos, você luta, mas não consegue. Eu quero te dizer, meu irmão, o caminho é Jesus Cristo. Você precisa de Jesus. A Bíblia vai dizer que eu e você somos pecadores. Você não quer mentir, não quer brigar, mas você dentro do teu coração tem essa vontade, você acaba fazendo. Isso é o pecado na sua vida, mas Jesus é o Salvador. Jesus morreu naquela cruz e talvez você nunca tenha entendido o porquê. Por você, para te reconciliar com Deus, porque o seu pecado te afasta do teu Criador, do teu Deus.
E quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que precisamos de salvação, que sozinhos nós não conseguimos, e entregamos nossa vida a Jesus, nós somos perdoados, salvos, recebemos vida eterna. Antes éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, mas agora nos tornamos filhos de Deus. Essa não é uma explicação, não é uma teologia que você vai ver no cinema, nos principais filmes de Hollywood. Você não vai ver isso nas séries do Netflix. Esse é um caminho que está sendo ocultado, que está sendo escondido, mas eu quero te dizer que ele é o caminho que é vivo, verdadeiro, não existe outro. E talvez você está aqui nessa noite e você sente no teu coração que precisa tomar essa decisão de fazer de Jesus o teu Senhor. E se você quer isso sem nenhum constrangimento, eu só vou pedir para você levantar sua mão onde você está. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, tomando uma decisão, levante sua mão onde você está, não tenha medo. Glória a Deus, glória a Deus. Levante sua mão, glória a Deus, aleluia, amém. Você que está levantando sua mão, está tomando uma decisão que muda a tua vida para melhor. Vai por mim. Você vai receber salvação, perdão. Você vai ter o próprio Deus habitando no teu coração, o teu guia, o teu ajudador. Você que levantou sua mão, você vai repetir aí no seu lugar a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Eu reconheço que sou pecador e me arrependo dos meus pecados. Me salva dos meus pecados, me salva da condenação. Jesus, o Senhor é o meu Salvador, e que eu possa te seguir todos os dias da minha vida. Cumpre a tua promessa da tua salvação e do teu Espírito Santo em mim, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar junto com você que se colocou em pé, dizendo: eu quero ser relevante. Sabe, meus irmãos, a relevância começa quando o culto termina. Aqui é mais fácil, é ou não é? Da porta em diante a missão. Aqui também a missão está acontecendo, mas a missão, a sua missão na sua casa, no seu trabalho vai começar. Eu quero te convidar a levantar suas mãos para o céu, pedindo: Senhor, me enche do teu Espírito. Pai, nós estamos na tua presença, Pai. Nós somos a tua igreja reunida aqui nessa noite, Pai. E Deus, nós nos colocamos em pé, aceitando, Deus, reconhecendo a nossa identidade de sal e luz para este mundo, Pai. Nós pedimos perdão pelas vezes que pensamos mais na nossa autopreservação do que na missão que o Senhor nos deu. Pai, nós pedimos perdão e pedimos força do teu Espírito para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Eu te peço, Senhor, enche as nossas vidas do teu Espírito Santo, Pai. Enche as nossas vidas do teu Espírito Santo, que nos capacita, que torna a missão possível, que acompanha sinais, maravilhas, prodígios. O Senhor continua sendo o mesmo Deus poderoso, Pai. Eu te peço, nos dá ousadia para falar do Senhor, para estarmos atentos àqueles ao nosso redor, que assim como aquela adolescente olhou para a professora e falou para a professora sobre Jesus, Deus, que nós possamos orar pelos nossos colegas de trabalho, que nós possamos orar pelos nossos parentes, que hoje mesmo a gente fale do Senhor para alguém. Pai, coloca em nosso coração um senso de urgência, mas de amor à tua palavra e à tua missão, Pai. Nos torna relevantes para a tua glória, Senhor. Deus, que essa igreja seja um farol nessa cidade, que essa comunidade de fé, essa igreja local, seja um farol para essa cidade, que ela esteja atenta às necessidades desse lugar, mas que seja um ambiente conhecido pelos membros parecerem com Jesus. Deus, eu te peço que os meus irmãos possam ser vistos como pessoas que certamente estiveram com Jesus. Pai, nós respondemos hoje: eis-nos aqui.
Enche-nos do Teu Espírito Santo, nos capacita, nos faz parecidos com Teu Filho Jesus, e que a gente caminhe em vitória em nome de Jesus. Vitória contra o mundo, contra o pecado, contra as obras das trevas, anunciando o reino da luz de Jesus Cristo. Pai, nos faz testemunhas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus com toda a tua devoção. Aleluia. Obrigado, querido. Deus abençoe a banda, Deus abençoe essa palavra tão maravilhosa. Nós vamos adorar a Deus ainda, mas eu quero dizer para você que milagres na Bíblia é sempre um sinal. É um sinal de Deus. Esses dias aqui, um senhor foi curado de câncer de pele. Vocês lembram disso? Pois é, ele estava separado da esposa. E eu vi agora essa semana que ele se reconciliou. Porque a obra de Deus é maior do que curar. Ele cura, claro que Ele cura, e nós queremos ver os sinais de Deus sobre nós. Mas a obra de Deus é maior. Que Deus seja glorificado. Eu quero dizer para você o seguinte: nós louvamos a Deus pela vida do Benjamin. Amém? O Benjamin está aí empenhado nesse trabalho. Que Deus seja louvado pela vida dele. Ele entrou na fila do transplante. Louvado seja Deus. Nós queremos, eu não sei como pedir isso, meus irmãos, porque alguém tem que morrer para ele receber o rim. Não sei como orar por isso, mas eu quero orar para que Deus faça um milagre, que a ação soberana de Deus se manifeste. E nós louvamos a Deus, porque o Senhor trouxe o Benjamin para ser pastor dos jovens da nossa igreja. Deus seja louvado, que Deus cuide da vida dele. A gente louva a Deus pelo empenho, né? Foi muito bom esses dias. Se você, olha, eu quero dizer para você, eu lamento que você não tenha vindo. Eu lamento. Você perdeu. Então, tudo bem. Aqui você ganhou hoje. Amém? Você ganhou. Então, da próxima vez, venha, porque Deus tem mais para você. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte: esses compromissos que a gente faz aqui, eles são importantes, mas eu tenho dito, confirmado pela uma palavra que você trouxe hoje, ontem ou hoje pela manhã, que quando você faz um compromisso com Deus, você tem que imaginar e planejar o que você vai fazer amanhã. Porque se você orou aqui, entregou e você não vai fazer nada amanhã, isso aqui não vai fazer sentido. Mas lembra que você falou de uma cultura. Você precisa dizer para Deus: Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer nessa semana? Talvez você deva procurar uma célula, um grupo de comunhão. Talvez você precise buscar um discipulador, alguém que vai andar com você. Talvez você diga: Senhor, amanhã eu vou ligar o meu carro eu vou colocar o Spotify músicas evangélicas. Enquanto ouço, eu vou glorificar o nome do Senhor. Vou ouvir ministração, vou ler a Tua palavra, vou viver em oração, vou me comprometer com a comunidade, vou doar, vou abençoar pessoas. Você tem que se planejar, porque senão o diabo vai roubar a semente que Deus colocou hoje aqui. Porque o Senhor tem colocado sementes no nosso coração, e essas sementes o diabo quer roubar. E nós queremos, em nome de Jesus, falar da parte de Deus para você: não deixe o diabo roubar a semente que você cultive. Então, nós estamos orando, queremos praticar a presença de Deus, hoje e amanhã, todos os dias. Senhor, obrigado por o Senhor estar comigo. Levantar, Senhor, obrigado, Teu Espírito está em nós. Meu irmão, não se trata do que Deus vai te dar, porque a palavra de Deus já disse que Ele nos deu tudo que nós precisamos para ter vida. A questão é como você vai viver diante disso, se apropriar. O chamado é cheio do Espírito Santo, pela fé, em meio a trevas e escuridão, em meio a pecados e lutas, em meio a desafios e medos. Eu vou dizer: o Espírito de Deus está em mim, e o Senhor vai comigo, e eu vou vencer. É uma questão de tomar posse do que é nosso em Cristo Jesus. Então eu quero desafiar você: saia daqui praticando a presença de Deus e a presença do Espírito, e o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida.
Que Deus abençoe a banda, louvado seja o nome do Senhor. Que a unção de Deus esteja sobre vocês, continue sobre vocês. Obrigado, meu irmão. Que a unção do Senhor continue sobre você, sobre o seu ministério, sobre a PIB, uma igreja poderosa. E que a unção do Senhor esteja sobre nós. Que a unção do Senhor esteja sobre nós. Eu quero terminar adorando ao Senhor, celebrando com todo o nosso coração. Então vamos fazer isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eis-me aqui, bendito estou. Oh meu Deus! Eu sou teu e tu és meu. Traz libertação essa noite, Senhor! Eis-me aqui, rendido estou. Rendido estou, Senhor! Eu sou teu e tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor! Adore ao nome do Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu vigor, o seu jeito, mais intensamente, toda a sua alma, todos os seus dons, todo o seu coração. A minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu que minha vida dou. Deus, faz um milagre na vida do Benjamin, Senhor. Estamos pedindo a intervenção milagrosa sobre a vida dele. Oh Deus, visita-nos, Senhor. Visita a tua igreja. Faz, nós estamos clamando, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
rapidinho agora, tá? Eu quero perguntar se você está nos visitando pela primeira, segunda vez. Queria pedir que você levantasse a mão onde você está, porque a gente quer dar uma lembrancinha para você. Fica com a mão levantada, por favor, olha pessoal. E você que entregou a vida a Jesus, levanta a sua mão também. Você vai receber aí essa lembrança. E o pessoal vai dar essa lembrança. Você que não recebeu, mantenha a mão levantada. Temos aqui também, ó. Mais alguém? Aqui, ó. Isso. E se você entregou a vida a Jesus também, faça isso, porque você vai receber uma lembrança. Nós queremos entrar em contato com você. Tá bom? Isso. Muito atípico o que está acontecendo hoje, né? Porque a gente tem vontade de continuar cantando e adorando, não é mesmo? Como é bom estar na presença do Senhor. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Você está dispensado agora. Você pode ir para sua casa, que Deus abençoe você. Mas eu quero continuar cantando. Eu. Então você pode ir, Deus te abençoe. E aqueles que quiserem se despedir cantando, fiquem em pé novamente. Aqueles que quiserem sair, vai na paz do Senhor. Aqui é a liberdade do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar e terminar cantando. Eu quero ir embora para casa cantando. Aleluia. Deus te abençoe. Abraça alguém aí, dá um paz no Senhor. Deus te guarde, te livre. Vamos adorar. Este é o meu respirar, Oh Deus, aleluia. Teu Santo Espírito Meu Senhor, vivendo vivendo em mim, vivendo em em nós. mim. Aleluia. E este é o meu pão, Traz o pão da vida. Aleluia. e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.